Bom, vamos lá, gente. Então, continuando a resolução da P1, número 2. Um corpo está se movendo de tal forma que a sua velocidade após t minutos é a função, né? Velocidade v em função do tempo é igual a 1 mais 4t mais 3t ao quadrado. Então, a velocidade está em função do tempo. Sabendo que d de t, então é a distância, né? Na função tempo é igual à integral da função velocidade em função do tempo e que a distância percorrida ao transcorrer 2 minutos foi de 23 metros. Calcule qual foi a distância que o corpo percorreu ao final de 7 minutos. Então, traz a informação de 2 minutos, 23 metros, mas ele tá te pedindo, 7 minutos. Então, é isso que importa, tá bom? Então, vamos à resolução. Então, aqui. Número 2, então, o que nos importa saber já. Vamos anotar os dados do problema. Velocidade em função do tempo, 1 mais 4t mais 3t ao quadrado. Então, isso é a informação do exercício. O exercício também nos diz que a distância, função da distância, vai ser concedida pela integração da função velocidade. Sabemos disso também. E que a distância percorridos 2 minutos vai ser 23 metros. E aí ele quer saber a distância após 7 minutos. Bom, vamos lá. Então, o primeiro passo para descobrir a distância é integrar a v de t. Então, vamos lá. Então, distância, a função, é a integral de 1 mais 4t mais 3t ao quadrado. Lembrar, então, que a variável é t. Então, a integral todinha, né, dt é pela variável t. Integral de 1t mais 4t, 1 mais 1, 2 sobre 2, né, ao quadrado. Mais 3t ao cubo, né, sobre 3, somou 1. Dá para simplificar, então vamos lá, né? Então, mais a constante, normal. Vamos simplificar. 2t ao quadrado, dividindo 4 por 2. E 3 por 3, né? Pode cortar. Fica 1t ao cubo mais c. Pronto. Então, essa é a função distância, só que ainda é incompleta, porque tem a constante. Então, agora, nós vamos buscar o cálculo dessa constante. Então, quem vai ser essa constante aqui? Para calcular essa constante, eu vou utilizar essa informação aqui que o exercício deu, D igual a 2, né? Então, D de 2 é igual a 23. É isso que vai me interessar agora para calcular o C. Então, se eu tenho a distância de 2, eu tenho o D, que é 23. E vou, no lugar do T, substituir por 2. E aí, eu calculo o C, tá bom? Então, vamos lá. D de T é 23. Então, 23 igual... Pegamos a função e vamos substituir tudo por 2. Então, vai ficar 2 mais 2 vezes 2 elevado ao quadrado, mais 2 elevado ao cubo, mais C que eu quero calcular. Então, aqui, 23 igual 2 mais, aqui é 4 vezes o 2 é 8, aqui 2 na terceira também é 8, mais a constante. 16, 17, 18. Então, fica 23 menos 18 igual a constante C. Logo, sabemos que 23 menos 18 é 5. E a constante, então, tem valor 5. Então, a nossa função d de t agora está completa, t mais 2t ao quadrado, mais t ao cubo, mais 5, né? Que é a constante que acabamos de calcular. Sendo assim, agora é possível calcular a distância após 7 minutos que o exercício está me pedindo. Trocando tudo por 7, né? Então, substituindo a variável t por 7.
E essa distância aqui, então, pode ser muito bem calculada pela sua calculadora, né? Porque aqui vai envolver algumas potências maiorzinhas, 7 na terceira, enfim, para não haver nenhum erro, né? Aposte no cálculo da calculadora, tá? Para quem não sabe, as potências são calculadas sempre no chapeuzinho, ou aqui na científica nós temos as prontas, né? O x ao cubo é prontinho e o x ao quadrado também é pronto, tá? Então, 7 permanece, mais 2 vezes 49, que é o 7 ao quadrado. 7 ao cubo, para quem não lembra, 7 ao cubo igual, né, 343, mais 5, né? Então, a distância para 7 é 7 mais 2 vezes o 49, 98, mais 343, mais 5. Então, agora a gente sai somando tudo isso. 98 já tá ali na calculadora, mais 7, mais 343, mais 5, igual 453 metros, tá? Porque o exercício falava em metro. Bom, então essa aqui é a nossa, né? Nossa número 2. Vamos agora, então, a número 3. Número 3. Vamos dar uma lida nela aqui. Calcule a área delimitada entre a função y igual a meio de x, né? Então, é 1/2 vezes x. E o eixo x, então, é a área entre o meio de x, a função, e o eixo x, utilizando os limites de integração de -3 a 3. Então, é a área. E esboce seu gráfico. Então, temos que fazer esse gráfico também, tá? Então, aqui, ó, é a área que estamos querendo calcular. Bom, vamos lá. Os limites a gente já tem, de -3 a 3. Então, precisamos fazer o gráfico. Para fazer o gráfico, jogar valores no x, calcular o respectivo y, tá bom? Então, vamos. X, y igual meio vezes x. Muitos pontinhos, tá? 4, 5 pontos seria bom. Sempre os pontos dentro desse intervalo. Então, primeiro -3, depois eu vou fazer o -2, vou fazer o 0, vou fazer o 1 e vou fazer o 3 ainda, tá? Vamos aumentar isso aqui. Então, vamos lá. Meio de -3. Então, vai ficar -3 sobre 2, que é igual a -1,5. Fica mais fácil assim o decimal para jogar no gráfico depois, tá? Meio de -2. É -2 vezes 1, que é -2, dividido por 2. Então, vai ficar -2 dividido por 2, que é -1. Pode também jogar direto na calculadora, tá? 1/2 vezes 0, 0. Então, aqui, né? 1/2 vezes 1, 1/2, que é 0,5. Se prefere assim, tá? Pode usar. 1/2 vezes 3. 3 vezes 1, 3 dividido por 2, que dá 1,5. Certo? Ou divide tudo direto já vai dar na calculadora. Agora, então, nós já temos os pontinhos para fazer o gráfico. Então, vamos atrás dele, vamos fazer esse gráfico bonitinho aqui, tá? Vai ficar meio tortinho, mas vocês vão conseguir compreender. Pelo menos a ideia. 1, 2, 3. -1, -2, -3. Eu vou fazendo aqui, porque se eu só mostro o gráfico concluído, não dá para vocês entenderem onde veio as coisas certinho. Então, vamos lá. Aqui é -1, então, logo aqui vai ser -2. Aqui é 1 positivo e aqui é 2 positivo. Esse é o eixo Y e esse é o eixo X, tá bom? Vamos aos pontinhos, então. Ó, primeiro ponto que a gente tem ali, -3 e -1/2. Então, -3 tá aqui, -1/2 é -1,5, aliás, -1,5 é na metade do percurso, tá? Passou do 1, passou 0,5 do 1, e é a metade de
0 até menos 3, tá? Aqui é menos 1,5, é bem aqui. Então, imaginamos aqui um tracejadinho. O nosso ponto, então, menos 3 e menos 1,5. Próximo ponto, menos 2 e menos 1. Menos 2 aqui e o menos 1 aqui no y. Esse é o ponto. Outro ponto é 0, 0. Então, na origem do sistema, 0, 0. O outro ponto nós temos 1 e aqui sim, meio agora. Então, 1, meio é aqui, ó. Metade de 1 inteiro. Meio em y e 1 em x. Esse ponto aqui. 3 e 1 meio. 1 meio é aqui. 3, vamos puxar até o 3, encontrou pontinho. 3 em x, 1 meio em y. E isso aqui, lembrar a todos, como o x está na potência 1, né? Detalhe importante, aqui nós temos uma reta. Reta, essa aqui, ó. Essa é a função, tá? O exercício quer que vocês calculem a área entre a função e o eixo x. Ó, entre a função e o eixo x de menos 3 até 3, eixo x e função. Eixo x e função. Então, é isso aqui, é essa área pintadinha aqui de verde que interessa. Então, você tem uma área acima do eixo x e uma área abaixo do eixo x. Falei errado. A área abaixo do eixo x e a área acima do eixo x, tá? São dois pedaços de área diferentes. O que a gente tem que calcular, então? O pedaço de menos 3 a 0 e o pedaço de 0 até menos 3. Obviamente, são duas partes e a gente vai somar. Não existe a área da 0. E se calcularmos direto de 3 até menos 3, a área vai dar 0. E aqui a gente não pode, tá? A área aqui não pode dar 0. Bom, vamos lá então. Primeiro, o cálculo da área 1. Ah, outra coisa que pode ser feito também, que talvez algum aluno tenha feito, é calcular de 0 a 3 e multiplicar por 2, já que essa área é exatamente igual a essa, tá? E isso pode ser feito também, é bem tranquilo, tá bom? Então, duas possibilidades, inclusive essa segunda é bem mais fácil. Calcula a área de menos 3 a 0 e a área de 0 a mais 3 e soma. Ou faz só a área de 0 até 3 e multiplica por 2, porque os dois pedaços são exatamente iguais. Isso só vale quando são iguais, mas nesse caso eles são, tá? Então, vamos calcular a área. Eu vou fazer as duas, porque acredito que mais pessoas tenham feito dessa forma. Área 1. Então, aqui, área 1 é muito importante, ó. Se nós temos ela toda abaixo do eixo x, nós precisamos inverter os limites de integração, tá? Então, ela é inteirinha abaixo de x. Então, eu tenho que inverter o limite de integração. O que isso quer dizer? O maior vem embaixo e o menor em cima, tá? Menos 3 é o menor que 0, mas daí ele vai ficar lá em cima, para a área não ficar negativa. Também não pode, tá? Função, meio de x dx. Integra a função e substitui, certo? Essa parte permanece sempre igual. Meio, normal, integrou x, x ao quadrado sobre 2, de 0 a menos 3. Cuidado nessa integral, ó. 1 meio é constante, copia, vezes, integral do x, x tá na 1, fica 2 sobre 2. Tá bom? Continuando, vou continuar aqui embaixo, ó. Substituindo pelo 3, multiplica aqui, vai dar 4, tá? Então, fica menos 3 elevado ao quadrado sobre 4, certo? Menos 0 elevado ao quadrado sobre 4. Que a função substituiu por menos 3 no lugar do x, substituiu por 0 no lugar do x. Menos 3 ao quadrado são 9 quartos. E aí, então, unidade de área. Beleza? Tá? Pode ser 9 quartos ou decimal, tanto faz. Essa é a área 1. Agora, nós vamos, então, para a área 2.
Claro, né, gente, que teremos o mesmo valor, mas enfim, vamos lá. De 0 a 3, porque que agora permanece do menor para o maior? Porque a área 2, ela está toda acima de x, acima do eixo x, tá bom? Então, isso é importante. O gráfico serve para você também ter essa noção. Quem tá acima, quem tá abaixo, vai ficar negativo? Não vai, tem que cuidar. Negativo não existe. Como é que eu estou vendo, estou pintando a área e vou dizer que essa área deu negativa? Menos 5 unidades de área. Como assim, né? Então, não pode. Ah, eu pintei, a área existe e no meu cálculo deu 0, então a área é 0. Não, você está vendo a área, né? Então, ela existe, então a gente muda a forma do cálculo, nesse sentido. Então, ó, abaixo do eixo X, indicaria uma área negativa, então a gente inverte os limites de integração para ela ficar positiva. E aqui é uma área normal de 0 a 3, tá bom? Dividimos a área sempre quando um pedaço ficar acima do eixo X e um pedaço abaixo do eixo X. Então, aqui calculando, nós vamos ter a mesma integral, então 1/2 de x ao quadrado sobre 2, tá? De 0 a 3, que vai ficar x ao quadrado sobre 4. E vamos substituir 0 a 3. Então, fica 3 ao quadrado dividido por 4, menos o 0 ao quadrado dividido por 4. Vai ficar 9 dividido por 4 unidades de área. E aí, ao final de tudo, a gente vai adicionar as duas. Então, a área total é igual à área 1 mais a área 2, que é 9 quartos mais 9 quartos, somou a parte de cima, 18 quartos, mesmo denominador permanece, soma só a de cima, 18 quartos. Se quiser dividir tudo por 2, 9 meios, simplificado. Ou ainda no decimal, 4,5, tá? Ou 4,5. Sempre o A, ou se indicar quilômetros ou metros, quilômetros quadrados ou metros quadrados, tá? Dependendo da situação. Certo? Então, agora falta a última questão. Vamos a ela. Para a última questão, nós temos aqui, ó. O engenheiro está realizando um projeto de uma região delimitada pelas seguintes funções. Aí tem as duas funções ali. Y igual x ao quadrado menos 4, y igual menos 2x mais 4, né? Com unidades em quilômetros. Então, cuidado, aqui é quilômetros, já tem a unidade, ó, quilômetro quadrado. Qual é a área? Essa área será utilizada para a construção de um prédio. Qual é a área em quilômetros quadrados correspondente a essa região? Faça um esboço do gráfico, então a gente já sabe, né? Então, nós temos as duas funçõezinhas dadas no exercício, ó. X ao quadrado menos 4 e menos 2x mais 4. Bom, bem interessante aqui, ó. Duas funções. Nós não temos o limite de integração, tá? Mas entre duas funções, a gente pode achar esse limite de integração igualando as funções. Então, o primeiro passo, igualar. Vamos fazer isso também. Então, x ao quadrado menos 4 igual menos 2x mais 4. Igualando, eu jogo tudo para o primeiro membro, igual a 0, porque é uma função x ao quadrado, e eu quero calcular quem é x' e x duas linhas. Então, x ao quadrado mais 2x menos 4 igual a 0. Vai ficar x ao quadrado mais 2x. Cuidado, gente, aí menos 4 e menos 4, porque vai passar para o outro lado, tá? Cuidado, inverte a operação. Então, fica menos 8 igual a 0. Duas opções. Pode resolver a equação de segundo grau por soma e produto, ou pode resolver a equação de segundo grau por Bhaskara, tá? Por soma e produto é aquela ideia assim, ó, de duas raízes somadas, tem que dar o oposto do B. Então, o B de sinal contrário, já que o B é 2, então a resposta tem que ser menos 2. E as duas raízes multiplicadas tem que dar igual a o termo C, que é menos 8. Então, só cuida, tá?
as tuas respostas vão estar aqui e não aqui. Esse aqui é o menos B e esse aqui é o C, lá da tua função. Bom, vamos lá. Que número multiplicado dá 8 negativo? Tem a multiplicação de 1 e 8. 1 vezes 8 vai dar 8. Um dos termos sendo negativo fica menos 8. Ou 2 vezes 4, que também dá 8, né? 2 e 4, a diferença é 2? Então com certeza vai ser 2 e 4, as nossas raízes. Agora, um deles tem que ser negativo. Quem vai ser negativo para a soma resultar menos 2? Então, tem que ser o maior, tem que ser negativo. Então, no caso, o 4 tem que ser negativo, tá? Menos 4 mais 2 fica menos 2 e menos 4 vezes 2 ficou menos 8. Consegui responder as duas equaçõezinhas que eu tinha montado. Então, pronto, tá? Ah, mas eu não sei resolver por soma e produto. Não tem problema, tá? Quem não sabe resolver por soma e produto, vai resolver pela Bhaskara. Então, x é igual menos b, então fica menos 2, mais ou menos, raiz de b ao quadrado, então é 2 ao quadrado, menos 4, vezes a, que é 1, vezes o c, que é menos 8. Então, bem devagar, segue, tá? Toda a fórmula, dividido por 2 vezes 1, que é 2 vezes a, que é o x ao quadrado. Coeficiente do x ao quadrado. Então, fica x igual menos 2, mais ou menos, raiz de 4, menos vezes menos é mais, 4 vezes o 8, 32, tudo dividido por 2. X é igual menos 2, mais ou menos, raiz de 36, que é 6, dividido por 2. E aqui, então, nós vamos ter as duas respostas, x' e x'. X', menos 2 mais 6, que é 4 dividido por 2. E x, duas linhas, é menos 2 menos 6 dividido por 2, que vai dar menos 8 dividido por 2, menos 4, tá? E aí, nós temos as mesmas respostas, 2 e menos 4, bom? Então, cuidado aqui, tá bem tranquilo, tá? Dá para vocês verem as duas formas de resolver. Então, aqui eu já tenho os intervalos. Então, a nossa área vai de menos 4 a 2 positivo. Bom, sabendo isso, eu agora preciso fazer o gráfico. Bom, vamos lá fazer o gráfico primeiro. Então, x, eu vou jogar valores para a função y, x ao quadrado menos 4. Precisa ser uns 3, 4 valores, tá, gente? Porque é uma parábola, tá? Então, x, menos 4, eu vou lançar o menos 1, o 0 e o 2, tá? São dentro do intervalo os números que se tem. Ainda teria menos 3, menos 2, né? O 1 positivo. Então, qualquer valor de x que vocês queiram dentro do intervalo, só para fazer o desenho do gráfico. Menos 4 ao quadrado, menos 4. Ah, pode ser também uns 4 números, tá bom, tá? Não precisa ser mais que isso. E pra reta, daí só os dois extremos. São 16, menos 4, são 12. Menos 1 ao quadrado, menos 4. Fica 1, menos 4, menos 3. 0 ao quadrado, menos 4, então fica menos 4. E o outro é 2 ao quadrado, menos 4, fica 4 menos 4, 0, bom? E a outra tabelinha é a função, é uma reta, né? Então, nós temos y é menos 2x mais 4. Para a reta, bastam 2 pontos. Então, basta os pontos do intervalo, que é o menos 4 e o 2. Então, menos 4, 2. Como é que vai ficar isso aqui? Y igual menos 2 vezes menos 4 mais 4. São 8 mais 4, 12. E aqui é menos 2 vezes 2 mais 4. Fica menos 4 mais 4, 0. Observem o seguinte, ó.
Na intersecção, que eu te dei aqui, ó, menos 4 e 2, que nós calculamos lá, menos 4 e 2, o que que tem, ó? 12 como resposta e 0. E o que que nós temos aqui? 12 e 0. As imagens, o eixo y sempre tem que ser o mesmo. Por quê? Porque eu igualei as funções. Então, nesses pontos, que são os limites da minha área, tem que dar igual os dois valores nas duas funções, na hora que eu for substituir o x, tá bom? Então, isso é uma dica super boa, tá? Então, a gente pode conferir se realmente deu certinho as minhas raízes. Porque se no momento que eu jogo aqui ou aqui e não ficam iguais, sinaliza que as raízes não são certas, não estão corretas, tá? Então, é super bom isso. E também facilita para fazer o gráfico. Bom, vamos lá fazer esse gráfico. Esse gráfico vai ficar bem grandinho, né? Porque a gente tem y12. Eu vou pular de 2 em 2 para facilitar um pouquinho as linhas aqui, tá? 10, 8, 6, 4, 2. E aqui, então, 0. Daí, nós continuamos no negativo mais um pouquinho. Menos 2, menos 4. Certo? Vamos lá, então. Aqui, 2, 4. À esquerda, menos 2, menos 4. Só para ter uma noção do desenho do gráfico, vamos lá. Vamos fazer um eixo grande. Tá. Pontos. Vamos lá. Menos 4 e 12. Então, menos 4... até o 12. Lá é o ponto. O outro, menos 1 e 3. Menos 1 tá aqui, ó. Na altura do 3, o 3 tá aqui. Então, menos 1 e 3. Aqui nesse meio do caminho. O outro, 0 e menos 4. 0, menos 4. Aqui. O outro, 2 e 0. 2 e 0. Aqui, tá? Então, o que que a gente vai precisar fazer agora? O gráfico disso aqui. Ah, gente, eu errei um ponto aqui, menos 1 e 3 eu marquei, ó, é menos 1 e menos 3, tá? Desculpa. Vamos cancelar isso aqui. Menos 1, desculpa, é aqui, ó, e menos 3. Eu fiz pro positivo, nem observei direito. Bom, beleza. Vai dar a nossa curvinha agora aqui, tá? Desconsiderem aquele pontinho ali em cima. Vamos lá. Curva. Pronto. E a reta vai ser o quê? Menos 4 e 12, que é aquele ponto lá em cima, e 2 e 0, que é esse ponto aqui. Sim, são as extremidades, né? Então, fechou a região da área. O que nós vamos procurar, então, buscar calcular é essa região todinha que está entre o menos 4 e o 2. Essa é a nossa área, tá? Esqueci de marcar o eixo Y. Essa é a nossa região, vai do menos 4 ao 2. A gente sempre analisa, ó, a função que está por cima, delimitando em cima, e a função que está delimitando a área embaixo. Função de cima qual é? Função de cima é uma reta. E a função aqui, ó, tá delimitando por baixo, é a função parábola. Então, para montar a área, nós precisamos da integral da função reta menos parábola d de x. É isso que nós vamos precisar, tá? Então, cuidado, é sempre a função que tá por cima menos a função que estiver limitando por baixo. Então, montando essa, né, integral, vamos lá. A área, então, vai ser igual, integral, função reta, quem é a função reta? Menos 2x mais 4. Quem são os limites? Menos 4 e 2. Então, aqui, ó. De menos 4 a 2, menos 2x mais 4, menos função parábola,
que é x ao quadrado menos 4 dx. Então, a questão é longa, né? Tem que fazer devagarinho. Menos 2x mais 4, esse negativo, ele vai mudar o sinal, tanto do x ao quadrado como do menos 4, tá bom? Então, muita calma nessa hora. Não esquece dessa parte importante. Menos 4a2, menos 2x mais 4, menos x ao quadrado, menos vezes menos, mais 4 dx. Pode unir esse 4 com esse e 8, fica mais fácil para integrar e resolver depois, tá? Quem não fez também vai dar certo, não tem problema. Só para facilitar. Menos 4a2, menos 2x mais 8, menos x ao quadrado dx. Pronto. Agora, nós vamos integrar e depois substituir. Antes disso, ainda não, tá? Então, menos 2x ao quadrado sobre 2, mais 8x menos x ao cubo sobre 3, de menos 4a2. Pode cortar o 2 e o 2 aqui, pode simplificar, pode dividir e substituir tudo por 2, depois tudo por menos 4. Então, tudo por 2. Menos 2 elevado ao quadrado, mais 8, vezes o 2, menos 2 elevado ao cubo sobre 3. Menos, agora tudo pelo menos 4. O menos da função, cuidado, ó. Aí, o menos 4 elevado ao quadrado. Então, cuidado, ó. O menos, porque é uma integral menos a outra integral, teorema fundamental do cálculo. O menos da função e o menos 4, que é o do valor, tá? Cuidado. Mais 8 vezes menos 4, menos 4 elevado ao cubo sobre 3. Aí, vamos lá, vamos continuar. 2 ao quadrado. 4. Então, menos da frente, 4. 8 vezes 2, 16. 2 ao cubo, 8 sobre 3. Menos 4 ao quadrado são 16 positivo. Aí tem o menos da frente, então menos 16. Mais 8 vezes menos 4, menos 32. Menos 4 ao cubo, menos 4 vezes menos 4, são 16. Aí, vezes o menos 4 de novo, vai ficar menos 64, tá? Então, muita atenção. Ó, eu vou fazer bem devagarinho aqui, ó, pra vocês perceberem. Quando a gente eleva a calculadora, eu não posso fazer assim, ó, menos 4 direto e elevar ao cubo. Que ele não vai, ó, ele vai dar bem certinho o menos 64. Então, você tem que perceber que o sinal seu tá junto na elevação. A gente não pode perder o sinal. Como a potência é ímpar, tem que fazer. Agora, se eu faço menos 4 elevado ao quadrado, aqui eu apertei 5, mas tudo bem. Menos 25, porque ele não elevou o sinal com a potência. Aí, a gente tem que jogar um parêntese, tá? Então, cuidado com isso aqui, ó. Tá bom? Então, potência para a base é positiva. Potência ímpar, a base é negativa. Então, aqui a base é negativa. Fica menos 64. Então, esse númerozinho aqui é menos 64, que a base é ímpar. A potência é ímpar. Então, a base fica negativa. Aí, o menos vezes esse menos é que dá mais aqui. Tá bom? Então, muito cuidado aqui. Porque o aluno acerta o contexto todo de integração e confunde aqui no finalzinho com sinais, tá bom? Eu não quero que isso aconteça com vocês. Então, fiquem calmos e vamos fazer passo a passo, sem preguiça, né? Menos 4 mais 16, se quiser já somar 12, pode, tá? 12 menos 8 terços. E esse negativo vai mudar o sinal de todo mundo de novo, então calma. Menos vezes menos, mais 16. Menos vezes menos 32, mais 32. E o último termo vai ficar, então, negativo. Tá bom? E aqui, saiu do foco, né? Pode jogar tudo na calculadora, tá?
pegar ela aqui do lado e vou jogar aqui pra ir mostrando pra vocês. Fica mais fácil, ó. 12 menos 8 terços. Não precisa fazer MMC, sofrer e tudo. Não, vamos tentar diminuir. Porque senão vocês já trabalharam bastante até aqui. Mais 32 menos 64 terços. Expliquei no vídeo, ó, né? A fração, tô usando ela de novo. Igual 36. E bem redondinho, tá bom? Então, aqui nós vamos ter 36. E como vocês já viram, quilômetros ao quadrado. Tá lá no exercício, tá? Então, essa foi a última questão da AP1. E aqui finalizamos a correção inteira.